Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslav, capítulo 51. Centurião Carapaça. Os monstros possuíam alguma inteligência rudimentar, no entanto, não podiam ser comparados aos humanos. Em essência, eles ainda eram predadores que agiam principalmente por instinto. Sua astúcia era de natureza bestial e não era difícil de superar. Isso deu aos três adormecidos a chance de aproveitar sua vantagem. Depois de finalizar o plano, eles fizeram alguns preparativos. Enquanto Estrela da Mudança se preparava, Sunny havia recuperado os fragmentos de alma dos 8 carniceiros mortos. Depois de entregá-los à garota de cabelos prateados, ele observou enquanto ela os levava ao peito e os esmagava em seu punho um após o outro, absorvendo a essência de cada fragmento em seu núcleo de alma. Após alguns minutos, quando as mudanças causadas pela absorção terminaram, Nephis abriu os olhos e inalou lentamente. Para um adormecido, consumir os fragmentos de 8 bestas despertas era equivalente a matar 16 criaturas dormentes. Embora não fosse enorme, ainda era um aumento significativo na habilidade física. Seu corpo havia se tornado mais forte, mais rápido, aprimorado em todos os aspectos. Eles precisariam de cada pedaço dessa força para sobreviver. Por causa de quão sintonizada Nephis estava com sua fisicalidade, acostumar-se com seus novos limites não demorou muito. Muito em breve, ela olhou para ele e perguntou, "Você está pronto?" Sunny suspirou e olhou para a sombra, esperando obter algum apoio moral. A sombra fingiu não perceber e o ignorou. "Bastardo desleal, tão pronto quanto sempre estarei." Nephis assentiu e se virou para Cassie. Não havia realmente o que dizer. Eles já haviam discutido tudo o que havia para discutir, e palavras vazias não poderiam fazer a garota cega se preocupar menos. Pensando bem, Sunny não gostaria de trocar de lugar com ela, mesmo que entre os três, ela fosse a única que não precisava arriscar a vida em combate. Enfrentar o inimigo, por mais aterrorizante que fosse, era melhor do que esperar impotente pelo resultado, sabendo que não havia nada que você pudesse fazer para mudá-lo. Desse ponto de vista, ele era realmente o sortudo. Cassie tentou parecer corajosa. Ela se virou para Nephis e forçou um sorriso. "Vai e mate essa coisa. Talvez você finalmente consiga algo decente para vestir e pare de me fazer sentir tão culpada." Um canto do lábio de Estrela da Mudança se curvou. "Tudo bem." Depois disso, ela se virou para Sunny e voltou ao seu habitual estado sério. "Vamos lá." Alguns minutos depois, ele estava em cima da crista rochosa, olhando para baixo, para o monstro mortal. A sombra estava envolta em seu corpo, aumentando as habilidades físicas de Sunny. O plano deles era bastante sólido e tinha uma alta chance de funcionar. No entanto, ele ainda não conseguia se livrar da sensação sinistra de que isso não acabaria bem. "Eu não gosto disso." Com um suspiro, Sunny levantou a mão e convocou o sino prateado. Então, ele o agitou levemente, fazendo o som melódico claro ecoar em meio à tempestade. Imediatamente, o monstro abaixo se mexeu, girando seu enorme tronco e procurando a fonte do ruído repentino. Ao ver Sunny, uma chama carmesim enlouquecida se acendeu em seus olhos. No entanto, Sunny não viu nada disso, porque já estava de costas. Assim que o sino tocou, ele se virou e pulou da crista sem um segundo de hesitação. A crista não era muito alta, mas ainda havia uma distância considerável até o chão. Sunny bateu nas pedras com força e rolou, tentando dispersar a força do impacto. Assim que se levantou, correu, tentando se afastar o máximo possível. Um momento depois, a crista explodiu atrás dele. O monstro simplesmente se chocou com seu corpo volumoso, rompendo as camadas de rochas como se fossem papel. Simultaneamente, houve um clarão de relâmpago e um trovão, afogando o estrondo dos escombros caindo. A criatura se concentrou em Sunny em retirada e avançou, tentando perfurar seu corpo com uma de suas foices. Estilhaços de rocha fluíam como um torrente de sua carapaça espinhosa. Felizmente, Sunny já estava longe o suficiente. Sem diminuir a velocidade, ele abaixou o corpo, correu por mais alguns metros e depois virou-se. A imagem do monstro, com mais de 3 metros de altura, avançando em sua direção como um trem em alta velocidade, era o suficiente para fazer qualquer pessoa hesitar. No entanto, Sunny manteve-se firme, erguendo a lâmina azul acima da cabeça. Afinal, ele era a isca. A meio dúzia de metros de distância dele, o monstro finalmente alcançou sua armadilha. Quase imperceptível na escuridão e na chuva torrencial, a corda dourada estava esticada entre 2 pedregulhos maciços na altura das juntas das pernas da criatura.
Mais cedo, Sunny havia baixado seu corpo para correr por baixo dela. Dominado pela sede de sangue, o monstro não percebeu a corda tensa e correu até ela em alta velocidade. Se fosse uma corda normal, sem dúvida, se romperia imediatamente. No entanto, a corda dourada era uma memória e ser incrivelmente resistente era um de seus atributos. As rochas às quais estava amarrada, infelizmente, eram bastante comuns. Elas se despedaçaram quase imediatamente. Mas o estrago já estava feito. Com suas pernas dianteiras repentinamente puxadas para trás, o ceifador de foices perdeu o equilíbrio e caiu de cara no chão, deslizando sobre a pedra molhada e deixando atrás de si uma vala rasa. Sunny saltou para longe. O monstro não se abalou. Quase que imediatamente, duas foices de osso perfuraram o chão, parando seu corpo maciço bruscamente. No momento seguinte, surpreendentemente ágil e rápido para seu tamanho, já começava a se levantar. Se fosse permitido que ele se levantasse, seus destinos estariam selados. Felizmente, o eco de Sunny foi mais rápido. No momento em que o monstro caiu, ele parou de fingir ser um dos carniceiros mortos, levantou-se e correu em direção ao monstro. Logo quando o inimigo estava prestes a se levantar, pulou sobre sua carapaça por trás, prendendo a criatura com seu peso, e travou suas pinças nos braços da criatura logo abaixo do ponto onde as foices de osso começavam. Apesar de o eco ter sido ferido pelos espinhos que cresciam da carapaça do monstro, conseguiu imobilizá-lo, pelo menos por um segundo. Um segundo foi o suficiente. Como se vinda do nada, Nephis, que estava escondida em emboscada, apareceu na frente do monstro. Avançando entre suas foices aterrorizantes, ela se inclinou para frente e desferiu um golpe devastador com sua espada longa, colocando todo o seu peso por trás dele. Eles não sabiam se o monstro desperto tinha o mesmo ponto fraco em suas costas que seus parentes menores, os carniceiros, tinham. No entanto, não havia razão para supor que não houvesse uma brecha entre sua carapaça e a armadura do tronco. Era uma questão mecânica. Qualquer coisa que precisasse ser flexível não poderia ser muito rígida. A ponta da espada da Estrela da Mudança mergulhou na estreita brecha. Então, a espada desapareceu no corpo do monstro, penetrando tão profundamente que o cabo acabou roçando contra a quitina. Isso aí! Sunny pensou, triunfante. No entanto, no segundo seguinte, sua expressão se escureceu, porque a criatura nem parecia ter notado a ferida que deveria ser, se não fatal, pelo menos altamente debilitante. Forçando um pouco o corpo, ela se retorceu de repente, jogando o eco para fora de sua carapaça, e se levantou. As foices de osso raspavam contra a rocha enquanto as puxava do chão. Desprotegida, Nephis estava bem na frente dele, sua espada ainda presa na carne do monstro. Ah, não! Sunny estava longe demais para fazer algo, dando a volta na criatura massiva para atacá-la por trás. O eco estava no chão, ainda se recuperando de ser jogado das costas do inimigo. Não parecia que poderia ajudar também. No momento, Estrela da Mudança estava por conta própria. As foices cortaram o ar, mirando sua carne. No último momento, porém, um par de pinças travou uma delas em um aperto de ferro. Isso deu a Nephis mais uma fração de segundo para reagir. Soltando a espada, ela mergulhou sob o corpo da criatura, se escondendo no ponto cego do alcance do ataque da outra foice. Quanto a esconderijos, este não era o ideal, já que tudo que o monstro tinha que fazer para esmagá-la era deitar-se. No entanto, naquele momento, Nephis não tinha outra escolha. Isso é ruim, muito ruim. Até então, Sunny já estava atrás da criatura. Esperando ganhar algum tempo para Nephis, ele brandiu a lâmina azul e golpeou para baixo. A espada atingiu a junta de uma das pernas traseiras do monstro, fazendo jorrar sangue azulado. No entanto, ao contrário do que aconteceu na batalha contra um carniceiro, ele não conseguiu cortar completamente o membro. Era muito resistente e espesso. No momento seguinte, a perna desapareceu do campo de visão de Sunny. Droga! Enquanto esse pensamento surgia em sua mente, Sunny levantou a cabeça e olhou para o monstro. De alguma forma, ele já havia se virado e estava agora encarando-o, com duas chamas carmesim ardendo com sede de sangue em seus olhos. Antes que Sunny pudesse reagir adequadamente, a ponta afiada de uma foice de osso o atingiu no peito com a força de um ariete. A única coisa que ele conseguiu fazer foi transferir a sombra de seu corpo para o manto do titereiro. Por causa dessa decisão rápida como um raio, a armadura resistiu. Ele não foi perfurado no coração e empalado na foice. No entanto, foi um pequeno consolo.
A força do golpe ainda foi suficiente para fazer sua caixa torácica ceder e enviar seu corpo voando pelo ar como um boneco de pano. De alguma forma, Sunny se viu deitado no chão. Seu corpo parecia estranho e ele não conseguia respirar. Algo amargo escorria de sua boca, fazendo-o engasgar. Era sangue. Ele estava se afogando no próprio sangue. Fraco, Sunny tentou se mover, mas seus membros não o obedeciam. Apenas a sombra obedecia, envolvendo seu corpo e adiando o inevitável por um pouco. Estou ferido, com seus pensamentos ficando cada vez mais lentos, como se estivessem submersos em um nevoeiro denso, ele olhou para cima, esperando ver as estrelas. Em vez disso, ele viu 2 olhos carmesins ardentes se aproximando dele da escuridão. Shadowslave, capítulo 52. Clareza. Naquele momento, pairando à beira do nada, Sunny percebeu que estava prestes a morrer. Ele teve que lutar contra o nevoeiro que permeava sua mente, retardando seus pensamentos e amortecendo todas as emoções. Todas, exceto o medo. Apesar do fato de seu corpo estar quebrado e sua mente estar paralisada, uma parte teimosa de Sunny ainda se recusava a desistir. Ele não estava pronto para morrer, pelo menos não sem dar tudo de si para sobreviver. Ele se revoltava com a ideia de dar ao mundo a satisfação da vitória. Isso seria tão irritante. Ele não havia dito a Hiro que sobreviveria a qualquer custo, para desafiar a todos? Isso mesmo. Ele podia ser um mentiroso descarado, mas uma promessa ainda era uma promessa. Mas, como ele deveria sobreviver? Não importava como ele olhasse, a situação parecia ser desesperadora. Enquanto o ceifador de foice se aproximava, seus olhos brilhando ameaçadoramente com luz carmesim sanguinária, Sunny tentou atravessar o nevoeiro que envolvia sua mente. No entanto, suas tentativas eram desorientadas e fracas. Era difícil encontrar apoio no nevoeiro. Ele precisava de uma âncora. De repente, um pensamento simples chamou sua atenção. Era algo que ele havia repetido 1000 vezes, gravando-o em sua mente. Repetição, experiência, clareza, clareza. Ele se lembrou do que Nephis lhe ensinou. A essência do combate era o assassinato. Qualquer ação realizada durante uma batalha servia apenas a um de 2 propósitos, ou matar o inimigo ou impedir que o inimigo o matasse. Se ele pudesse aprender isso, ele teria clareza suficiente para dominar a mente. Naquela época, ele realmente não entendia o significado profundo por trás da simples palavra clareza que Nephis havia usado. Mas agora, com sua mente em ruínas, ele finalmente conseguiu compreendê-la. As 2 verdades por trás da essência e propósito do combate eram simples e sólidas, quase tangíveis. Mesmo em seu estado semiconsciente, ele conseguiu usá-las como uma base estável no nevoeiro. Então, ele reformou sua mente em torno dessa base, construindo-a ao longo das linhas austeras dessa verdade. De repente, ele conseguiu pensar novamente. Além disso, seus pensamentos eram claros e incrivelmente rápidos, livres de todas as distrações desnecessárias. Esta era a clareza. Sunny olhou para o monstro que avançava, avaliando calmamente suas opções. Seu corpo estava praticamente inútil. Ele não conseguia mexer seus membros de jeito nenhum. A sombra ainda obedecia a seus comandos, mas estava ocupada fazendo um trabalho importante, impedindo-o de morrer imediatamente. Mesmo com sua ajuda, ele não seria capaz de durar muito. Mas esse era um pensamento inútil. Ele não podia fazer nada a respeito, então não fazia sentido perder tempo considerando isso mais adiante. Com seu corpo imobilizado, memórias não podiam ser usadas. Isso deixou apenas o eco. O carniceiro de carapaças teria que ser sua única ferramenta para matar o inimigo ou impedir que o inimigo o matasse. O monstro estava se aproximando rapidamente de Sunny. Suas mandíbulas se moviam, saliva viscosa escorrendo delas em um torrente de muco transparente. Em um lampejo de relâmpago, ele conseguiu ver e registrar instantaneamente cada espinho, cada arranhão, cada abrasão na carapaça da criatura. O cabo da espada da estrela da mudança ainda estava projetando-se de seu corpo, banhado em sangue azul. Que desgraçado frio! Sunny estava sendo hipócrita. Na verdade, com sua carapaça negra pintada com padrões carmesim e um corpo poderoso especialmente projetado para destruição e matança, o ceifador de foices parecia impressionante e incrivelmente ameaçador. Era quase majestoso, de um jeito aterrorizante e assassino. Incapaz de se mover, ele teve que assistir impotente enquanto o monstro encurtava a distância entre eles e pairava sobre o corpo quebrado e sangrento de Sunny. Suas foices subiram no ar, prontas para atacar.
Olhando diretamente nos olhos ardentes do monstro, Sunny pensou: vá para o inferno, seu inseto gigante! As foices dispararam em direção ao seu corpo. No último momento, algo massivo e furioso atingiu o monstro do lado, jogando-o para longe. Era o carniceiro de carapaças de Sunny. Não se preocupando mais com sua própria segurança, o Echo se enredou com o inimigo em uma confusão caótica de membros enquanto rolavam no chão. Apesar de ser menor e mais fraco, seu ataque insano e total desconsideração por sua própria vida foram suficientes para fazer o monstro maior hesitar. O Echo atacou com suas pinças, golpeando-as contra a carapaça da criatura em um redemoinho louco de golpes. Por um momento, o uivo do vento foi abafado pelo clamor de Quitina batendo contra Quitina. A carapaça do ceifador se manteve na maior parte do tempo, mas algumas rachaduras apareceram em sua superfície negra. No entanto, ainda era superior ao carniceiro em todos os aspectos. Mesmo com uma de suas foices presas desajeitadamente sob seu corpo, o monstro foi mais do que capaz de repelir o ataque repentino. Com um guincho raivoso, cortou com a outra foice, decepando um dos braços de pinça do carniceiro. Depois, esticou as pernas e jogou a criatura menor para longe. No processo, a perna traseira que já havia sido ferida por Sunny se soltou, mas o monstro não deu atenção a isso. Queimando de loucura e fúria, desembaraçou seus membros e levantou-se lentamente. Outro guincho ensurdecedor ecoou na escuridão uivante da tempestade, machucando os ouvidos de Sunny. E agora? Ele pensou, momentaneamente sem ideias. Mas então, algo muito inesperado aconteceu. Enquanto o ceifador se movia para acabar com o Echo, teve que levantar e inclinar seu tronco para trás para compensar a perda de uma perna traseira e manter o equilíbrio. Naquele momento, um raio caiu bem no meio da pequena ilha. Com a altura do monstro, o raio foi imediatamente atraído para o cabo da espada que ainda estava presa em seu corpo, apontado para o céu em um ângulo ligeiro. Naquele momento, a longa espada da Estrela da Mudança tornou-se subitamente um para-raios. Instantaneamente, centenas de milhões de volts de eletricidade atravessaram o corpo do ceifador. Em um lampejo cegante de luz, foi jogado ao chão. Fiapos de fumaça subiam das rachaduras em sua carapaça. Em uma reviravolta estranha, arcos de eletricidade residual dançavam na quitina do monstro, acumulando-se lentamente nos padrões carmesim. Sob essa influência, o padrão carmesim mudou de cor, tornando-se branco e incandescente. Sunny olhou para tudo isso atônito. Está brilhando. Por um segundo, ele esperou que o monstro estivesse morto. Mas não, um único raio não foi suficiente para matar uma criatura como aquela. Apenas alguns momentos depois de ser eletrocutado, o ceifador se mexeu, sacudindo levemente o corpo. Embora estivesse em péssima forma, ainda estava vivo e cheio de intenção assassina. Parecendo um pouco atordoado, o monstro juntou seus membros e tentou se levantar. Devagar, mas com firmeza, estava voltando a si. As foices de osso raspavam nas rochas, ajudando-o a se erguer. No entanto, antes que isso acontecesse, Nefis apareceu de repente bem à sua frente. Agarrando o cabo da espada longa, ela fez uma careta quando o calor queimou suas mãos. Então, ela torceu a lâmina, fazendo o corpo do ceifador contorcer-se, e puxou-a, quebrando uma grande parte da armadura do tronco inferior. O monstro tentou golpeá-la com uma foice, mas a Estrela da Mudança foi mais rápida. Desviando para o lado, ela atacou simultaneamente com sua espada. A lâmina incandescente atingiu o braço da criatura logo abaixo da articulação e o atravessou, enviando a aterrorizante foice de osso voando pelo ar em uma chuva de sangue azul. O ceifador guinchou e a afastou com uma de suas pernas. Nefis foi jogada para trás e rolou nas rochas, perdendo a aderência na espada. Seus olhos perderam o foco momentaneamente. O monstro, ao contrário, estava de volta aos seus sentidos. Parecia que a dor repentina de perder um membro o havia despertado completamente. Levantando-se em sua altura total, abriu a feia boca e soltou um guincho ensurdecedor e enfurecido. Então, lançou-se em direção a Nef com um ódio devorador ardendo em seus olhos. Mas não chegou longe. Logo quando o monstro enfurecido estava começando seu ataque, o Echo maltrapilho apareceu em seu caminho. Sua única pinça restante disparou para frente, mergulhando na grande lacuna na armadura criada pela espada da Estrela da Mudança. Torcendo o braço, o carniceiro o empurrou para dentro do corpo do inimigo, causando estragos em suas entranhas. No final, até levantou um pouco todo o monstro no ar, sua pinça entrando quase até o ombro. O ceifador atacou com sua foice, perfurando o peito do Echo.
Depois, estremeceu algumas vezes e ficou imóvel. O carniceiro guinchou com raiva e sacudiu sua pinça, arrancando o tronco do monstro maior de sua carapaça. Orgulhosamente, deu uma última olhada no inimigo eviscerado e, em seguida, cambaleou e caiu no chão. Sunny dispensou o eco cansadamente, esperando que ele pudesse sobreviver. Ele não estava se sentindo muito bem. Na verdade, ele estava praticamente acabado. Você matou um monstro desperto, Centurião Carapaça. A voz do feitiço caiu inutilmente em seus ouvidos surdos. Soava distorcida e distante. Você recebeu uma memória, armadura da Legião Luz das Estrelas. Sua sombra fica mais forte. Eu ganhei. Sunny fechou os olhos, permitindo finalmente que a dor e a exaustão inundassem sua mente. A névoa estava de volta, fazendo com que tudo parecesse estar acontecendo com outra pessoa. Ele estava cansado, e ele não conseguia respirar. Afogar-se em sangue não era nada agradável. Conforme sua consciência começava a desvanecer, ele ouviu o som de passos apressados se aproximando. E então, duas mãos suaves tocaram gentilmente o seu rosto. Shadowslave, capítulo 53. Chama imortal. Meio surpreso, Sunny lutou para abrir os olhos. Conforme sua visão foi se ajustando, ele viu o rosto pálido de Nef pairando sobre ele. Seus cabelos curtos e prateados estavam molhados, grudando na pele. Ela estava ajoelhada ao lado de seu corpo quebrado, acariciando seu rosto com as mãos. Em seus olhos, havia uma expressão estranha. Era como se ela estivesse assustada, mas resignada a algo. Suas pupilas estavam dilatadas e escuras. O quê? Nefis rangeu os dentes, moveu as mãos para seu peito desmoronado e pressionou-as levemente contra ele, causando uma onda de dor em todo o corpo de Sunny. Então, uma suave e radiante luminosidade se acendeu repentinamente sob a pele de suas palmas, refletindo em seus olhos cinzentos como duas faíscas brancas dançantes. Quase imediatamente, o rosto da Estrela da Mudança se contorceu numa careta de agonia excruciante, e ela soltou um grito terrível e abafado. Sua pele ficou branca como uma folha de papel, e ao morder o lábio inferior, gotas de sangue logo escorreram para o queixo. Conforme a radiação aumentava de intensidade, Nefis fechou os olhos com força, lágrimas escorrendo pelo seu rosto torturado e pálido. Sunny, ao contrário, sentiu como se estivesse no paraíso. Toda a dor desapareceu de seu corpo, substituída por um calor suave e abrangente. Ele sentiu como se estivesse sendo purificado por algo puro e sagrado, por uma chama branca, imaculada e purificadora. Sob a influência da chama, seu corpo moribundo começou a se reparar. Seus ossos quebrados foram remontados a partir dos fragmentos. Sua carne rasgada se regenerou e se tornou inteira novamente. Seus pulmões desmoronados e coração danificado foram trazidos de volta à vida e rejuvenescidos, tornando-se instantaneamente fortes e saudáveis. De repente, ele pôde respirar novamente. Ao movimentar o peito, puxando um novo fôlego, Nefis se encolheu com um gemido angustiante. A luminosidade branca sob sua pele diminuiu e desapareceu, permitindo que a escuridão retornasse ao seu lugar de direito. Rastejando alguns passos, a Estrela da Mudança parou, ficando ajoelhada e com as mãos no chão, e vomitou violentamente. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, como se estivesse à beira de uma convulsão. À medida que os tremores diminuíam, ela lentamente se deitou no chão e ficou lá imóvel, pegando as gotas de chuva com a boca. Enquanto isso, Sunny levantou as mãos e explorou cuidadosamente seu corpo. Para sua surpresa, nada realmente doía. Era como se ele nunca tivesse sido ferido em primeiro lugar, muito menos quase ter morrido. Com a ajuda de Nefis e sua misteriosa habilidade de aspecto, ele estava completamente curado. Foi um milagre. Quando a tempestade acabou, já estava bem tarde da noite. Sunny, Nefis e Cassie se aconchegaram juntos para se aquecer e dormiram como se estivessem mortos, cansados demais para fazer alguém ficar de guarda. Se algo acontecesse, a sombra provavelmente os alertaria com antecedência. Se não, que seja. Eles estavam simplesmente exaustos demais para se importar. Felizmente, o restante da noite transcorreu sem incidentes. De manhã, ninguém estava com pressa para fazer planos ou sugerir sair dos penhascos. Eles apenas recolheram um pouco de carne do centurião Carapaça morto e dos carniceiros, coletaram os 2 fragmentos de alma e se mudaram para o lado oposto da pequena ilha, com medo de que os restos atraíssem a atenção de alguma criatura. Como se viu, eles estavam certos. Pouco depois de o grupo deixar o local da batalha, uma mancha escura apareceu no céu. Logo,
Ela aumentou de tamanho e se aproximou dos penhascos, pousando perto do cadáver do centurião em um redemoinho. Sunny nunca tinha visto nada parecido. A criatura era enorme, pesando facilmente o dobro do monstro carapaça. Seu corpo era branco como um cadáver e musculoso, como o de um leão. Tinha 2 patas poderosas na parte de trás e 6 na frente, saindo desordenadamente de seu peito largo. Cada uma terminava com longas e afiadas garras. O pescoço da monstruosidade voadora era coberto por longas penas negras, assim como suas enormes asas. Sua cabeça se assemelhava à de um corvo, com grandes olhos redondos e um terrível bico negro. Enquanto se escondiam atrás das pedras, a criatura se banqueteava com o centurião morto, quebrando facilmente sua carapaça com suas garras e bico. Então, satisfeita, agarrou alguns cadáveres de carniceiros com suas patas e voltou a subir no ar, criando um pequeno furacão a cada batida de suas asas negras. A criatura deixou os penhascos e voou de volta para o caminho de onde veio. Estava se movendo para o oeste. Seguindo o ponto negro que desaparecia à distância, Sunny suspirou. Nef. O que você acha que é aquilo? Nefis também estava olhando para o céu. Depois de alguns segundos, ela baixou o olhar. Eu não faço ideia. Sunny simplesmente assentiu e continuou com seus afazeres. Ele ainda tinha que realizar seus 1000 golpes. Depois de fazer uma fogueira, eles assaram a carne do centurião e tiveram um delicioso e farto café da manhã. Então, satisfeitos, os 3 se deitaram e descansaram preguiçosamente. Depois de lutar contra 2 carniceiros de uma só vez, fugir e sobreviver por pouco à súbita inundação, escalar penhascos altos no meio de uma tempestade e enfrentar um monstro desperto, tudo isso em um único dia, eles mereciam algum tempo de folga. Além disso, Sunny precisava se organizar. Para dizer a verdade, ele estava se sentindo um pouco estranho. A razão para isso não era sua experiência traumática de quase morte, embora tivesse muito a ver com isso. O fato era que, após a epifania inesperada que teve ao tentar lutar contra a névoa mental mortal, Sunny sentiu como se tivesse sido transformado. Porque a clareza que ele obteve nunca desapareceu. Ainda estava aqui, no centro de seu ser. Ele sentiu como se sua maneira de pensar e perceber o mundo fosse agora completamente diferente. Era nítida, simplificada e destemida. Sunny sentiu que havia se tornado mais calmo. Ele agora era capaz de pensar muito mais rápido e agir sem hesitação. Muitas coisas que antes pareciam obscuras e assustadoras de repente se tornaram previsíveis e, portanto, superáveis. Era como se ele tivesse descoberto uma ordem subjacente no mundo que não estava lá antes. Essa compreensão interna lhe dava uma vantagem que era difícil de explicar com palavras. Em certo sentido, essa mudança foi ainda mais profunda do que a transformação de seu corpo no final do primeiro pesadelo. Ele sentiu que havia dado um grande salto em sua habilidade de combate e poder geral, mesmo que não estivesse ligado ao número de fragmentos de sombra consumidos ou habilidades de aspecto desbloqueadas. Olhando para o céu, Sunny se perguntou se era assim que Nefis sempre se sentia. Provavelmente. Domínio do corpo, domínio da mente. Certo, ele ainda estava longe de ser um mestre. Mas parecia que estava no caminho certo. Algum tempo depois, Sunny se aproximou da borda oeste dos penhascos. Nefis estava sentada ali, com os pés pendurados na beirada. Ela olhava para o oeste, perdida em seus pensamentos. Ele se sentou ao lado da garota de cabelos prateados e seguiu seu olhar, tentando adivinhar no que ela estava pensando. Como sempre, ele falhou. Estrela da mudança era difícil de entender. Sunny se mexeu, sentindo-se incrivelmente constrangido. Finalmente, ele reuniu coragem e disse, você salvou minha vida 2 vezes ontem. Nefis olhou para ele e desviou o olhar novamente. Eu salvei. Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. No final, ele não conseguiu pensar em nada e simplesmente disse, obrigado. Desta vez, ela olhou para ele um pouco mais. Seu rosto estava calmo e indiferente. Não há necessidade de agradecer. Sem você e sua sombra, teríamos nos afogado antes de chegar aos penhascos ou sido despedaçados por um grande grupo de carniceiros depois de tropeçar neles no labirinto. Após essa frase longa e pouco característica, ela ficou em silêncio e acrescentou depois de um tempo. Somos aliados. Sunny assentiu, sabendo que ela estava certa. Ainda assim, Nefis foi além do necessário para mantê-lo vivo. Mesmo que ele também tivesse feito a sua parte, nem todos teriam se esforçado tanto para retribuir o favor.
No entanto, ele não disse nada sobre isso. Principalmente porque ele já podia imaginar a resposta dela. Olhando diretamente para ele, ela ficaria em silêncio por algum tempo e depois diria algo como "eu só queria" ou "é o que é" em um tom monótono. E então haveria um silêncio constrangedor. Com um sorriso sutil, Sunny desviou o olhar. 1 ou 2 minutos depois, ele disse: "É o seu defeito, não é? A dor que você sente toda vez que usa sua habilidade." Nefis ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Então, ela simplesmente disse: "Sim." Sunny olhou para ela. O perfil da estrela da mudança estava calmo e distante. O vento brincava com seus cabelos prateados e curtos. Como é essa sensação? Ela estava olhando para a distância. Como queimar vivo. Ele suspirou, tentando imaginar que tipo de sofrimento alguém que estivesse sendo queimado vivo teria que suportar. Como sempre, o feitiço era vil e cruel. Me desculpe, ele disse baixinho depois de algum tempo. Nefis deu de ombros, sem virar a cabeça. É apenas dor. Sunny desviou o olhar, tentando esconder sua expressão. Apenas dor. Estas podem ter sido as palavras mais tristes que ele já ouviu. Shadowslav, capítulo 54. Espólios de guerra. Por um longo tempo, eles apenas ficaram sentados em silêncio juntos. Nefis olhava o horizonte, pensando em algo que só ela sabia. A mente de Sunny estava estranhamente vazia. De tempos em tempos, ele lançava um olhar para dentro de seu mar da alma, observando o eco em recuperação. O carniceiro conseguiu sobreviver à luta contra o centurião Carapaça, mesmo que por pouco. Agora, envolto em um casulo de luz, ele fluía na escuridão calmante da alma de Sunny e regenerava lentamente. Se um eco conseguisse se refugiar no mar da alma ainda vivo, eventualmente se recuperaria de qualquer ferida. Os buracos na carapaça do carniceiro já começavam a se fechar. No entanto, seu braço de pinça perdido não estava crescendo de volta tão cedo. Sunny suspirou e convocou as runas. Ele decidiu verificar os despojos da árdua batalha. Fragmentos de sombra. 28.000. Como foi seu eco que desferiu o golpe final, a morte foi considerada dele. Assim, ele recebeu 4 fragmentos de sombra, 2 para cada um dos núcleos despertos do centurião. Os pedaços dos próprios núcleos foram para Nefis, conforme o acordo deles. Ela decidiu consumir um e dar o outro a Cassie. A recompensa era considerável, mas parecia desproporcional à quantidade de problemas que tiveram para se livrar do monstro aterrorizante. No final, humanos adormecidos como eles realmente não deveriam lutar contra criaturas do pesadelo despertas. Sério mesmo, ele pensou consigo mesmo, cheio de sarcasmo. Foi apenas azar que não havia uma única criatura de rank adormecido em toda essa maldita região do Reino dos Sonhos. Sunny se lembrou de seus planos ambiciosos de caçar monstros fracos enquanto estava protegido de todos os ataques por sua armadura desperta de nível 5 e não pôde deixar de sorrir amargamente. Quem diria que o manto do titereiro acabaria sendo apenas um requisito mínimo para a sobrevivência, ao invés de uma enorme vantagem que desafia as probabilidades? Ainda assim, aquela armadura já havia salvado sua vida 2 vezes, então estava cumprindo sua função. Falando em armadura, ele baixou o olhar. Memória, armadura da Legião Luz das Estrelas. Rank da memória, desperto. Tipo de memória, armadura. Descrição da memória. Nascidos na escuridão devoradora, 7 bravos heróis fizeram um juramento para trazer a luz de volta à terra amaldiçoada. O tempo apagou seus nomes e seus rostos, mas a memória do juramento desafiador ainda permanece. O professor Julius ficaria extasiado ao ler isso. O velho costumava ser um ávido explorador e estudioso da história do Reino dos Sonhos antes de se tornar professor na Academia Desperta e se estabelecer em uma das mais prósperas cidadelas humanas. Ele ainda era um dos principais pesquisadores nessa área, frequentemente irritando expedições de caça com pedidos para explorar esta ou aquela ruína. Infelizmente, Sunny não tinha ideia de quando se encontrariam novamente. Ele pigarreou e olhou para Nefis. De qualquer forma, eu tenho um presente para você. Ela virou a cabeça e olhou para ele com um pouco de confusão. Um presente? Sunny sorriu. Sim. Eu esqueci de te contar que recebi uma memória depois que acabamos com o centurião. Adivinha que tipo é? Ele olhou para ela com expectativa. No entanto, Estrela da Mudança não adivinhou. Na verdade, sua expressão nem sequer mostrava um indício de curiosidade. Depois de uma pausa constrangedora, Sunny teve que desviar o olhar. É uma armadura. Então, me dê sua mão.
Contato físico era necessário para transferir uma memória. Caso contrário, ele teria preferido evitá-lo o máximo possível. Já houve muito contato entre eles para sua compostura mental. Em retrospectiva, ser invadido pela chama curativa foi uma experiência estranhamente íntima. Sem mencionar a memória do toque suave dela. Não que ele estivesse em condições de pensar em tais coisas naquela época. Olhando diretamente para ele, Nefis estendeu lentamente a mão. Sunny apressadamente a segurou na dele, desejando terminar com essa parte do processo o mais rápido possível. A pele dela era fria e macia. Tentando não se distrair, ele desejou que a armadura da Legião Luz das Estrelas fosse expulsa de seu mar da alma. Uma das esferas de luz desapareceu da órbita do núcleo das sombras. Imediatamente, ele sentiu algo semelhante a uma faísca de eletricidade percorrendo seu corpo e entrando no de Estrela da Mudança. Ela piscou e retirou a mão. Então, Nefis se levantou, caminhou alguns passos de distância da borda do penhasco e convocou a memória. Faíscas giratórias de luz apareceram ao redor dela. Um momento depois, elas cobriram seu corpo de porcelana e se transformaram em um macacão preto e justo feito de um material desconhecido e durável. Parecia bastante semelhante às algas emborrachadas que permeavam a área. Então, peças intrincadas de armadura de placa branca imaculada se materializaram sobre o macacão preto. Primeiro as grevas e os braçais, depois as omoplatas articuladas e as rerebraces, então as coxas e os sabatons. Finalmente, um peitoral gravado com 7 estrelas brilhantes apareceu para proteger o tronco de Nefis, curto o suficiente para não atrapalhar sua mobilidade. Foi seguido por um capacete com uma pluma branca. A gravação das 7 estrelas era idêntica àquelas esculpidas na couraça da estátua do Cavaleiro Gigante. A armadura parecia leve e elegante. Era simultaneamente funcional e lisonjeiro, proporcionando altos níveis de proteção e acentuando as linhas graciosas do corpo de Estrela da Mudança. Um contraste marcante de preto e branco fazia uma visão impressionante. Nefis dispensou o capacete, deixando seu cabelo prateado se mover ao vento. Então, ela convocou sua espada e realizou algumas piruetas tentativas, testando o peso e a flexibilidade da armadura. Aparentemente satisfeita, ela então deixou a espada desaparecer no ar. Sunny observou tudo isso em silêncio. Quando Nef finalmente terminou, ele perguntou, "E então? Como é?" Ela se virou para ele. Logo, um largo sorriso apareceu em seu rosto. Radiante de alegria, Nefis hesitou e finalmente disse com um pouco de constrangimento, "Muito melhor." Sunny soltou um suspiro de alívio. Pelo menos agora todos os 3 estavam devidamente vestidos. Isso era bom. Muito bom. Não apenas porque a eficácia de combate de Estrela da Mudança aumentaria dramaticamente devido à aquisição de uma armadura confiável, mas também porque agora ele não teria que se distrair toda vez que a visse. Shadowslave, capítulo 55. Pessoas de sorte. Quando retornaram ao acampamento improvisado, a primeira coisa que Nefis fez foi se aproximar de Cassie. "Ei, Casa adivinha." A garota cega se virou para ela e sorriu. "Você finalmente recebeu uma memória do tipo armadura?" Simultaneamente, Nefis disse, "Eu encontrei algo decente para vestir." Então, ela ficou em silêncio e encarou a amiga sorridente. Cassie riu. O som dos seus passos mudou. Estrela da Mudança piscou. "Ah! Entendi. Bem, é do Centurião Carapaça." Enquanto ela descrevia a armadura para Cassie e permitia que ela tocasse o misterioso metal branco do qual era feita, Sunny relaxava e descansava perto do fogo. Algum tempo depois, Nefis estava ocupada preparando o jantar. Sunny estava novamente deitado preguiçosamente nas pedras e olhando para o céu. O céu, como sempre, estava cinza e hostil. Com todos os 3 equipados com armaduras decentes, eles finalmente começavam a se parecer com uma verdadeira coorte desperta. Na verdade, Sunny pensou que seu grupo chamava bastante atenção, mesmo para os padrões dos despertos. Em sua túnica clara e manto de onda do mar, a bela e delicada Cassie parecia uma princesa. Ágil e equilibrada, Nefis parecia uma nobre cavaleira encarregada de protegê-la. Sunny, no entanto, se fosse generoso consigo mesmo, diria que parecia um jovem escudeiro. Mas, na verdade, ele se parecia muito mais com um pajem, no máximo. Se um estranho qualquer visse os 3, provavelmente pensaria que Sunny era um servo humilde ou um rufião frágil capturado pela guarda da nobre dama. Bem, isso só vai aumentar a surpresa deles quando eu o apunhalar pelas costas. Espere, por que ele apunhalava um estranho aleatório? Ah, quem se importa?
Tenho certeza de que haverá um motivo. Naquele momento, Cassie se sentou ao seu lado. Sunny virou a cabeça, olhando para a garota cega com um pouco de surpresa. Ela mordeu o lábio. Nephis me disse que você quase morreu ontem. Ah, então é isso. Ele deu de ombros. Então, com um suspiro silencioso, Sunny acrescentou, mas não se preocupe muito com isso. Não é minha primeira experiência com a morte, embora fosse, pelo que ele sabia, a mais próxima. A lembrança ainda lhe causava arrepios na espinha. Cassie ficou em silêncio por um tempo. Depois, ela disse baixinho, desculpe. Sunny ergueu as sobrancelhas. Desculpe? Pelo que você está pedindo desculpas, a garota cega abaixou os olhos. Por ser tão inútil, Sunny franziu a testa e desviou o olhar. 1 ou 2 segundos depois, ele disse em seu tom descuidado habitual, você não é inútil. Cassie soltou uma risada suave. Não sou? Se eu quero andar, preciso ser amarrada a você ou a Neve. Se eu quero comer, preciso esperar que um de vocês me alimente. Essa é a minha vida agora. Não consigo fazer nem mesmo as coisas mais simples sem a ajuda de vocês, muito menos ser útil para qualquer um em troca. Lentamente, sua voz ficou carregada de emoção. Esta foi a primeira vez que Sunny viu sua máscara de determinação deslizar um pouco, revelando o rosto desesperado, irritado e assustado por baixo. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Depois, ele disse, ei, já te contei sobre meu primeiro pesadelo? A garota cega balançou a cabeça. Sunny entreabriu os olhos. Meu primeiro pesadelo foi tão ruim quanto poderia ser. Para te dizer a verdade, a situação estava praticamente sem esperança. Eu era um escravo destinado a morrer de frio ou maus tratos, acorrentado, sangrando, indefeso. Para piorar, meu aspecto se mostrou completamente inútil. Quer dizer, literalmente. Se me lembro corretamente, a frase escolhida pelo feitiço para descrevê-lo foi um miserável inútil sem habilidades ou capacidades que valem a pena mencionar. Cassie virou a cabeça levemente, visivelmente envolvida por suas palavras. Então, como você sobreviveu? As coisas melhoraram. Sunny sorriu. Deuses, não. Na verdade, rapidamente pioraram. Muito, muito pior. Mas, quem diria? Por um estranho acaso do destino, meu aspecto inútil acabou sendo a única coisa que poderia me guiar vivo por aquela confusão. Nesse sentido, eu tive muita sorte. Ele se mexeu um pouco e olhou para a garota delicada, notando uma expressão pensativa em seu rosto. Mas aqui está uma coisa sobre a sorte. As pessoas geralmente falam sobre isso como se a sorte fosse algo que simplesmente acontece com você. Não é. A sorte é 50% circunstância e 50% sua própria habilidade de aproveitá-la. A sorte é algo que você tem que fazer acontecer. Eu lutei com tudo que tinha para sobreviver. Essa é uma das 2 razões pelas quais eu ainda estou aqui. Dizendo isso, Sunny lembrou-se da montanha fria e escura e estremeceu. Depois, afastando as lembranças assustadoras, ele continuou. A segunda razão é o próprio feitiço. Eu não iria tão longe a ponto de chamá-lo de razoável, mas é justo, à sua própria maneira pervertida. O feitiço tira com uma mão e dá com a outra. Foi assim com o meu primeiro pesadelo, e é o mesmo com você. A expressão de Cassie ficou mais séria. Sunny escolheu com muito cuidado as próximas palavras. Eventualmente, ele disse, seu defeito é o mais debilitante que já vi ou ouvi falar. Você está certa, sem a ajuda de alguém como Neve, teria sido uma sentença de morte certa. E pessoas como ela, bem, eu nem tenho certeza de que exista alguém mais assim. Mas, a garota cega cerrou os dentes. Mas o quê? Sunny olhou para ela com uma expressão séria. Mas isso também significa que o outro lado do defeito, seu poder, é igualmente extraordinário. Você só ainda não encontrou o jeito de aproveitá-lo. Quando fizer, acredite em mim, você se lembrará desta conversa e se sentirá muito envergonhada de quão ingênua e tola foi. A expressão de Cassie mudou para uma de dúvida e confusão. Você realmente acha isso? Ela sussurrou. Havia um toque de desejo desesperado em sua voz. No entanto, a própria pergunta quase fez Sunny rir, por um motivo óbvio. Confie em mim. Sou a pessoa mais honesta do mundo. 2 mundos, na verdade. Sunny, na verdade, adoraria nada mais do que ser menos honesto, mas, infelizmente, ele era fisicamente incapaz de fazê-lo.
Claro, ela não precisava saber disso. Cassie ficou em silêncio por muito tempo, perdida em pensamentos. Parecia que ela estava em meio a alguma luta interna. Sunny quase supôs que a conversa deles havia terminado, mas então ela de repente disse em uma voz baixa e rouca: "Eu tive mais visões do que contei a vocês."